Olá, sejam todos bem-vindos ao Conte-me por Angel Faustino. Pegue sua xícara de chá ou café se quiser e vamos conversar. Eu vou falar um pouquinho sobre esse livro aqui, Deuses Falsos, de Timothy Keller, mas antes de chegar na parte que vai falar sobre a história de Abraão, o exemplo de Abraão, eu quero falar um pouquinho de um pecado que eu cometi. Em dezembro de 2022, eu descobri que estava grávida, foi minha primeira gestação, e 2 meses depois eu perdi o bebê. Eu tive um aborto espontâneo e não senti nada, não senti dor, não teve sangramento, não tive nada. E aí quando eu fui fazer a ultrassom, a médica falou que estava sem os batimentos cardíacos, estava sem os sinais vitais. E eu tomei um choque, né? Naquele momento eu não esperava que eu fosse perder meu bebê. E fui para a maternidade, foi um aconselhamento da médica, ela disse: vá para a maternidade, veja o que é que eles vão dizer para você fazer. Resumindo, eu fui para a maternidade naquele dia do exame, né, que eu fiz de ultrassom, e a médica da maternidade pediu para eu repetir com 7 dias essa ultrassom, para constatar mesmo se realmente eu tinha perdido. E no meu caso era para eu estar com 12 semanas, mas aí na ultrassom estava constatando que o bebê estava com 9 semanas, ou seja, a gestação não tinha evoluído e sim, provavelmente ele estava morto. Pois bem, aguardei esse período para repetir a ultrassom e confesso que foi um período bastante difícil, porque a gente fica naquela ansiedade, né, pedindo em oração a Deus que Deus fizesse um milagre, de que Deus pudesse ressuscitar o meu bebê, de que foi só um erro ali no aparelho da ultrassom. A gente fica ansiosa e ao mesmo tempo com uma agonia, sabe? Pedindo a Deus que o bebê esteja vivo. E aí, com essa ultrassom eu tinha feito no sábado, quando foi na segunda-feira, eu orei a Deus, eu disse: Senhor, eu preciso de uma resposta. Eu quero que o Senhor me responda. Eu não estou aguentando mais ficar nessa agonia, nessa espera. Embora eu saiba esperar, mas eu estava muito angustiada, muito agoniada. Eu queria uma resposta. Se fosse um sim ou se fosse um não, eu queria uma resposta de Deus. Então a minha oração na segunda-feira foi essa: Senhor, me dá uma resposta. Se o Senhor for fazer um milagre, confirma que vai fazer um milagre. Mas se o Senhor não for fazer esse milagre, o Senhor me diz também: eu só quero uma resposta e eu vou entender a tua vontade, porque eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu sei que o Senhor é soberano, mas eu quero uma resposta. Isso foi na segunda-feira. Quando foi na terça-feira, pela manhã, eu comecei a sangrar. E aí eu entendi que, de fato, a resposta de Deus era um não, era não fazer um milagre de ressuscitar esse bebê. Eu entendi que essa era a resposta de Deus. E a gente fica triste, né, porque é uma perda, é um bebê, é um filho que a gente já vai amando, mas Deus nos deu força para superar aquele momento e sabe a paz que excede todo entendimento que Paulo fala? Pois bem, a gente experimentou essa paz. Deus nos deu essa paz, essa certeza de que Ele estava fazendo o melhor, que aquela era a vontade de Deus e que a gente não deveria questionar, e a gente não questionou. A gente não disse: Deus, por que o Senhor fez isso? A gente apenas aceitou a vontade de Deus. E aí a gente seguiu com os procedimentos. Eu fiz a ultrassom naquela mesma terça-feira para poder voltar na maternidade. E aí o médico disse que eu ia expelir naturalmente, que eu esperasse, né, para expelir naturalmente. E esse foi um dos medos que eu tinha, que eu não queria fazer a curetagem. Eu já tinha pesquisado, já tinha lido algumas coisas e vi que tem alguns riscos, né, para a mulher
caso ela faça uma curetagem e essa curetagem não seja bem sucedida. Então eu disse: Senhor, já que o Senhor levou, por favor, que eu não passe por esse processo da curetagem, deixa eu expelir naturalmente. E assim aconteceu na quinta-feira, na madrugada de quinta para sexta. Eu senti muitas dores, fortes dores. Na verdade, eu entrei em trabalho de parto, né? Só que na minha cabeça não passava por isso. E expeli naturalmente, saiu. Enfim, depois disso eu voltei pra... Aí fiz a ultrassom, né, pra saber como era que tava todo o meu útero, tava limpo, tudo ok. Fui pra ginecologista e a ginecologista explicou que isso era comum acontecer na maioria das mulheres. E eu fui pesquisar, fui ler sobre isso e realmente é muito comum que a maioria das mulheres passem por isso, percam o primeiro bebê. Às vezes a mulher tá grávida e nem sabe, e perde e nem sabia que tinha perdido. Mas enfim, ela explicou tudo, foi muito atenciosa comigo, a ginecologista. E aí eu perguntei, com quantos meses eu posso voltar a tentar, a voltar a engravidar novamente? E aí ela disse, você espere 2 ciclos, já que você conseguiu expelir naturalmente, você não precisou tomar remédio nem nada, talvez o seu corpo ele se recupere mais rápido. Mas eu sugiro que você aguarde pelo menos 2 ciclos, 2 ciclos menstruais. Pois bem, isso foi em fevereiro, e aí em março eu menstruei, em abril também. Então a partir de abril eu já voltei a tentar. Quando foi em maio, minha menstruação veio. E aí eu já fiquei irritada. Eu já fiquei chateada porque minha menstruação tinha vindo. E por que eu fiquei tão chateada assim? Porque eu assisti outros vídeos aqui no YouTube e eu vi que as mulheres que tinham passado pela mesma situação que eu, depois com um mês já estavam grávidas, já tinham conseguido engravidar. E eu não estava engravidando, eu não estava conseguindo engravidar. E aí chegou junho, minha menstruação veio de novo e eu fiquei extremamente, vou usar essa palavra, eu fiquei extremamente irritada, eu fiquei estressada. Por que eu não estava conseguindo ficar grávida? Eu disse, Senhor, eu não sou estéril, eu já engravidei uma vez, não tem problema no Islã, não tem problema em mim, o que está acontecendo? Por que eu não estou conseguindo engravidar? O que está acontecendo comigo? E aí, nesse período também, eu tinha uma amiga que ela estava grávida e ela não queria estar grávida. Ela não queria. Eu disse, Senhor, fulana não queria estar grávida e tá. Eu que quero estar, não estou grávida, não estou conseguindo engravidar. Eu não estou entendendo isso, eu não estou entendendo isso e eu quero uma resposta. Eu quero que o Senhor fale comigo. Por que eu não estou conseguindo engravidar? E eu ficava chorando. Eu orava todos os dias pedindo a Deus para me dar um filho. Eu queria muito ficar grávida, muito, muito. E eu chorava, eu ficava triste. Meu marido ficava tentando me consolar e nada do que ele falava adiantava. E aí teve um dia que eu tava chorando ali no quarto, que hoje é o quarto da minha filha, eu tava chorando ali amargamente. Eu estava muito amarga, eu estava triste. As pessoas não tinham noção do que eu estava passando. E meu marido disse assim, cuidado, porque isso pode se tornar um ídolo. E naquele momento que ele falou isso, eu deixei pra lá. Eu continuei chorando, ali triste, amargurada, sozinha. E foi justamente nesse período que eu tava relendo esse livro aqui. Relendo. Ou seja, eu já sabia o que tinha nesse livro aqui. Esse livro, Deuses Falsos, o autor ele vai falar sobre o que é idolatria, como surge um ídolo e como a gente deve se afastar dos ídolos. E ele, nesse livro aqui, ele vai trazer exemplos de personagens da Bíblia que idolatraram, que tiveram um ídolo em seu coração. E é por isso que o título desse vídeo é Perda Gestacional, o exemplo de Abraão e o meu pecado.
E aqui eu vou falar um pouquinho desse livro. Acredito que vocês saibam que Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Isaque era o filho da promessa, era o filho de Sara, e foi por meio de Isaque, né, que surgiu a nação de Israel. E Abraão, ele queria muito ter um filho, porque na antiguidade, né, de acordo com os estudos, o homem, ele depositava toda a sua esperança de um futuro próximo nos seus filhos, principalmente quando quando o primogênito era um homem. Então, Abraão queria muito ver a sua descendência, né? E sem contar que, de acordo com a tradição judaica, quando você tem um filho ou muitos filhos, isso significa que você é abençoado, que você é próspero. E Abraão já estava idoso, Sara também, e Deus tinha prometido para ele: eu vou te dar um filho, eu vou te dar um filho. E Deus deu, né? Deus deu Isaque, o filho da promessa, para Abraão e para Sara. Só que o que acontece? Abraão começou a amar muito Isaque. Abraão sabia que seria por meio de Isaque que ele seria pai de muitas nações, né? Que Isaque iria povoar a terra. Abraão sabia disso porque Deus tinha falado para Abraão e Abraão confiou na palavra do Senhor. Só que tem algo interessante que o Timothy Keller diz, abre aspas: a paixão de Abraão se convertera em adoração. Antes, o significado de sua vida dependia da palavra de Deus. Agora, estava dependendo do amor e do bem-estar de Isaque. O centro da vida de Abraão estava mudado. Deus não estava dizendo que não se pode amar o filho, mas que não se deve transformar um ser amado em um falso Deus. Se alguém coloca um filho no lugar do Deus verdadeiro, cria um amor idólatra que sufocará a criança e estrangulará o relacionamento. Fecha aspas, página 34. Isto significa que Abraão tirou Deus do centro da sua vida, do centro do seu coração. Tirou Deus do trono e colocou Isaque, o filho único, o filho que ele mais amava. Ele era pai de Ismael, mas Isaque era diferente. Isaque era o filho da promessa. Era por meio de Isaque que Abraão seria o pai de muitas nações, pai de multidões. E aqui, é nessa parte aqui, que eu percebi que eu também estava idolatrando um filho. Todas as vezes que eu chorava, que eu clamava pedindo a Deus por um filho, eu tinha tirado Deus do trono, eu tinha colocado um filho no lugar. Eu idolatrei um filho. Esse foi o pecado que eu cometi. E aí, relendo essa parte, eu lembrei do que o meu marido tinha dito: cuidado para que isso não se torne um ídolo na sua vida. E já tinha se tornado. Inevitavelmente já tinha se tornado um ídolo na minha vida. E é interessante a gente perceber que coisas boas podem se tornar ídolos na nossa vida. Assim como foi na vida de Abraão, aconteceu também na minha vida. Eu idolatrei um filho. E quando eu me dei conta disso, sabe quando você fica envergonhada? Sabe quando você fica constrangida? Foi assim que eu fiquei. Eu fiquei muito constrangida diante de Deus, muito constrangida. Eu pequei, eu estava vendo ali o meu pecado escancarado. Eu estava pedindo a Deus uma resposta. Por que eu não estava engravidando? Por que eu não estava conseguindo ficar grávida? E Deus estava ali, ó, me respondendo claramente, de forma assim escancarada. Nem precisava de sinal de fumaça, não precisava abrir a Bíblia e dizer: você está cometendo pecado. Não precisava disso. Eu vi ali claramente e eu entendi. O Espírito Santo falou comigo: você está cometendo pecado de idolatria. Você está sendo igual a Abraão. Isso só prova o quanto o nosso coração é enganoso. Veja, eu estava indo para a igreja, eu lia a Bíblia todos os dias, eu orava, eu tinha uma vida de devoção ao Senhor, eu era temente ao Senhor, mas mesmo assim
eu estava cometendo um pecado. E é como a palavra de Deus diz, todos nós somos pecadores, todos nós cometemos erros e pecados e falhas, todos nós temos ídolos no nosso coração. E aí o autor ele vai explicar, né, mais à frente. Eu não vou me aprofundar muito porque não é o foco desse vídeo. Eu quero falar especificamente sobre o exemplo de Abraão e como isso está relacionado com o meu pecado. E aí quando eu percebi isso, eu fiquei constrangida, eu fiquei chorando e eu confessei. Não adianta ficar somente constrangida, né? A gente precisa confessar. E aí eu confessei diante do Senhor que eu estava cometendo esse pecado. Nossa, gente, a sensação é horrível. Você se sente em nada. É horrível. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas a sensação que eu tinha era até de nojo de mim mesma, sabe? E aí, quando eu percebi isso, a minha oração agora era essa, era de arrependimento. Eu pedia perdão a Deus todos os dias, porque eu tinha desagradado o Senhor. E dos meus objetivos, assim, desde quando eu entendi qual é o meu propósito de vida, desde quando eu entendi isso, eu sempre busco agradar a Deus, sempre busco fazer as coisas para agradar a Deus. Quando a Bíblia diz, e não entristeçais o Espírito Santo, isso é muito forte, isso assim, é algo que eu carrego dentro de mim, é algo que eu quero cumprir. Eu sei que dentro das minhas limitações, dentro das minhas falhas, cometendo erros e acertos, mas naqueles dias, na verdade foram vários dias, naqueles dias eu estava muito constrangida, muito envergonhada do que eu tinha feito. E aí eu me arrependi, confessei ao Senhor e isso já era julho. E eu disse assim, tá bom, Senhor. Julho, minha menstruação veio de novo. Eu disse, tá bom, Senhor, eu acredito que não é da tua vontade que eu fique grávida esse ano novamente. Acho que essa não é a tua vontade. Tô borrada agora. Acho que essa não é a tua vontade, então talvez o Senhor queira que eu engravide ano que vem, ou no outro ano, enfim, no teu tempo eu vou engravidar. E aí a minha oração foi que no tempo de Deus eu iria engravidar novamente quando fosse da vontade do Senhor. E aí os dias foram se passando e a minha oração era essa, já era uma oração de gratidão, agradecendo a Deus pelo que Ele iria fazer, independente de ser aquele ano ou não. E uma coisa interessante que eu aprendi a orar colocando a mão no meu ventre e declarando que o meu ventre era um jardim e que no tempo certo iria florescer. Eu declarava, o meu ventre não é um sepulcro, né? Porque quem passa por aborto, né, o bebê, ele fica morto ali dentro. E aí eu orava, não, o meu ventre não é um sepulcro, o meu ventre é um jardim. E no tempo certo, no tempo de Deus, esse jardim vai florescer. E essa foi a minha oração. Eu orava declarando bênçãos para minha vida, eu declarava que o ventre era um jardim e que iria florescer. No tempo do Senhor, isso iria acontecer. Quando foi em agosto, minha menstruação atrasou. Um dia, eu disse, não, eu não vou criar expectativas. Segundo dia, não, acho que eu vou comprar um teste. No terceiro dia, eu decidi, de fato, comprar o teste. E o recomendável é fazer com 5 dias de atraso. Mas, no dia 9 de agosto, que faria 4 dias de atraso, era o aniversário do Aislan. E aí eu disse, não, eu quero fazer nesse dia, porque se der positivo, é um presente para ele. Ah, detalhe, uns 15 dias antes do aniversário do Aislan, eu perguntei a ele, amor, o que você quer ganhar de presente? E aí ele disse, um filho. Aí eu disse, isso aí você tem que pedir para Deus, isso aí não depende mais de mim, depende só de Deus. E eu falei isso assim com muita leveza, não falei isso com
com a amargura, sabe? Eu não falei isso assim com raiva, eu falei isso com muita leveza mesmo, porque na minha cabeça eu não iria engravidar mais aquele ano. Deus ia fazer isso só ano que vem. E aí, pois bem, quando chegou no dia 9 de agosto, eu fiz o teste e, como vocês já sabem, né? Eu acredito que vocês já sabem, deve ter visto os vídeos anteriores ou se me segue lá no Instagram, eu estava grávida, deu positivo. E aí eu fiquei extremamente feliz porque Deus estava sendo bom comigo. Deus, ele é extremamente bom, né? Nós que somos falhos, nós que não prestamos, mas Deus, ele é bom. E por um tempo eu fiquei sem acreditar, porque eu achava que eu não iria engravidar mais aquele ano. E ao mesmo tempo fiquei muito feliz, porque foi um presente para o Aislan. Descobri a gravidez no dia do aniversário dele. Eu não sou muito boa em fazer surpresas, né? E aí eu coloquei o teste numa caixinha, eu não tinha comprado sapato nem nada, porque eu não estava criando expectativa. E aí eu peguei uma caixinha que eu tinha aqui em casa, coloquei o teste e disse, olha amor, seu presente. Quando ele abriu, ele olhou pra mim, eu já sabia. Nossa, meu marido, ele já sabia que eu estava grávida. E aí, quem ficou surpresa foi eu. Eu disse, mas como assim? Ele disse, conversei com Deus. Mas enfim, eu quero finalizar esse vídeo por aqui falando que mesmo nós sendo pessoas tementes ao Senhor, mesmo nós sendo pessoas ativas na igreja, sendo pessoas com atos de bondade, né? Porque nós não somos bons, nós temos atos de bondade. Mesmo nós sendo pessoas assim, agradáveis, nós temos ídolos no nosso coração. E a gente precisa ter muito cuidado com os ídolos que são formados aqui dentro. Ah, mas a pessoa é missionária, a pessoa é um pastor renomado. Independente disso, todos nós, todo ser humano tem ídolos no seu coração. Já dizia Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Isso é um fato. Isso vem desde Adão e Eva, isso é desde a queda. Todos nós temos inclinação para o mal, temos inclinação para o pecado. Existe sim uma raiz de todos os nossos pecados, que vem da idolatria, vem do nosso coração, que é muitas das vezes um coração enganoso. Mas a boa notícia é que nós temos um Deus que é bom, é um Deus que olha com amor para as nossas vidas, que olha com atenção, né? Os olhos do Senhor estão atentos, estão assim, ó, ao redor de toda a terra. Deus, ele se inclina, sabe? Imagine você se inclinando, né? É uma posição de atenção, é uma posição que tá assim, ó, eu estou atenta para ouvir a sua voz, para ouvir a sua oração. E Deus, ele é um Deus assim, ele é um Deus que se inclina para ouvir os nossos pedidos, as nossas orações. E ele atende no tempo certo, no tempo dele, que é um tempo perfeito. Quando Deus faz as coisas, Deus faz com perfeição. A gente não precisa nem pôr nem tirar, é perfeito. O tempo de Deus, ele é perfeito. E para finalizar mesmo, eu quero te encorajar, talvez você esteja passando por uma situação igual à minha ou semelhante, talvez não seja pedindo um filho, mas talvez seja pedindo outra coisa, e entenda que cuidado com o que você está pedindo, cuidado para que isso não se torne um ídolo na sua vida. Põe o seu coração de forma sincera aos pés do Senhor, fale das suas necessidades, fale dos seus sonhos, dos seus desejos, mas não tire Deus do centro, não tire Deus do centro do seu coração, porque Deus, ele é o autor da vida, ele criou todo o universo. Suponhamos que você esteja pedindo um emprego, talvez você esteja pedindo por um filho, ou por um casamento, ou por saúde. Deus, ele é o criador de todas as coisas e ele sabe o que é melhor para você. Então confie em Deus, não coloque os seus desejos acima de Deus, mas confie plenamente no Senhor e saiba que ele fará o melhor por você.
Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que de alguma forma possa te ajudar. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal para acompanhar os vídeos que eu vou estar postando. Um grande beijo e até mais!